direção a quem eles se movem, e aquele em quem eles são, e aquele a quem eles reinam, assim glorificando-o, ele tem filhos. Pois esse é o poder procriativo deles, como aqueles de quem vieram, de acordo com a assistência mútua, uma vez que se prestam assistência como os não chegados. O Pai, de acordo com sua posição exaltada sobre as totalidades, sendo um desconhecido e incompreensível, possui tanta grandeza e magnitude que, se ele tivesse se revelado repentinamente, rapidamente, a todos os exaltados dentre os éons que haviam saído de ele teriam perecido. Portanto, ele reteve seu poder e sua inesgotabilidade dentro daquilo em que está. Ele é inefável, inominável e exaltado acima de toda mente e toda palavra. Este, no entanto, se estendeu e foi o que ele estendeu que deu uma base, um espaço e uma morada para o universo, um nome de seu ser aquele por quem, já que ele é o Pai de todos. Fora de seu trabalho para aqueles que existem, tendo semeado em seu pensamento que eles poderiam procurá-lo. A abundância deles, consiste no fato de eles entenderem que ele existe e no fato de perguntar o que é que existia. Este lhes foi dado por gozo, nutrição e alegria, e abundância de iluminação, que consiste em seu companheiro de trabalho, em seu conhecimento e em se misturar com eles, ou seja, aquele que é chamado e é, de fato, o Filho, já que ele é as totalidades e aquele de quem eles sabem quem ele é e que é ele quem se veste. Este é aquele que é chamado de Filho e aquele de quem eles entendem que ele existe e estavam procurando por ele. Este é aquele que existe como Pai e, aquele sobre quem eles não podem falar, e aquele de quem eles não concebem. Foi esse quem primeiro surgiu. É impossível alguém conceber ou pensar nele. Ou alguém pode se aproximar do exaltado, do preexistente no sentido apropriado. Mas todos os nomes concebidos ou falados sobre ele são apresentados em honra, como um traço dele, de acordo com a capacidade de cada um daqueles que o glorificam. Agora aquele que se levantou dele quando se esforçou por gerar e ter conhecimento por parte das totalidades, ele todos, os nomes, sem falsificação, e ele é, no sentido apropriado, o único primeiro, o homem do Pai, ou seja, aquele a quem eu chamo. A forma do sem forma. O corpo do sem corpo. A face do invisível. A palavra do indizível. A mente do inconcebível. A fonte que fluía dele. A raiz daqueles que são plantados. E o Deus daqueles que existem. A luz daqueles a quem ele ilumina. O amor daqueles a quem ele amava. A providência daqueles por quem ele providencialmente se importa. A sabedoria daqueles a quem ele fez sábio. O poder daqueles a quem ele dá poder. A assembleia daqueles a quem ele reúne para ele. A revelação das coisas que são procuradas. O olho de quem vê. A respiração de quem respira. A vida de quem vive. A unidade daqueles que estão misturados com as totalidades. Todos eles existem no single, pois ele se veste completamente e pelo seu nome único ele nunca é chamado. E dessa maneira única, eles são igualmente o único e as totalidades. Ele não é dividido como um corpo, nem é separado nos nomes que recebeu, de modo que, ele é uma coisa dessa maneira e outra de outra maneira. Além disso, nem ele muda nem se transforma nos nomes em que pensa, e se torna agora isso, agora outra coisa, essa coisa agora sendo uma coisa e, em outro momento, outra coisa, mas ao contrário, ele é totalmente ele mesmo ao máximo.
Ele é cada uma das totalidades para sempre, ao mesmo tempo. Ele é o que todos eles são. Ele trouxe o Pai para as totalidades. Ele também é as totalidades, pois é Ele quem tem conhecimento para si e é cada uma das propriedades. Ele tem os poderes e está além de tudo o que sabe, enquanto se vê completamente em si mesmo e tendo um filho e forma. Portanto, seus poderes e propriedades são inumeráveis e inaudíveis, por causa da geração pela qual ele os gera. Inumeráveis e indivisíveis são os geradores de suas palavras, seus comandos e suas totalidades. Ele os conhece, quais são as coisas que ele próprio é, uma vez que estão no nome único e estão todos falando nele. E ele os traz à tona, a fim de descobrir que eles existem de acordo com suas propriedades individuais de maneira unificada. 5. Vida é única. Todos os que dele saíram são os éons dos éons, sendo emanações e filhos de sua natureza procriadora, eles também, em sua natureza procriadora, também deram glória ao Pai, como ele era a causa de seu estabelecimento. Foi o que dissemos anteriormente, a saber, que ele cria os éons como raízes, fontes e pais, e que ele é aquele a quem eles dão glória. Eles nasceram, pois ele tem conhecimento e sabedoria e as totalidades sabiam que é do conhecimento e da sabedoria que elas surgiram. Eles teriam produzido uma aparente honra, o Pai é quem é as totalidades, se os éons tivessem se levantado para dar honra individualmente. Portanto, no canto da glorificação e no poder da unidade daquele de quem vieram, foram atraídos para uma mistura, uma combinação e uma unidade um com o outro. Eles ofereceram glória digna do Pai da congregação pleromática, que é uma representação única, embora muitas, porque foi trazida como uma glória para o único e porque veio para aquele que é ele mesmo as totalidades. Agora, este foi um louvor, aquele que gerou as totalidades, sendo um primogênito dos imortais e eterno, porque, tendo saído das iras vivas, sendo perfeito e cheio por causa daquela. Quem é perfeito e cheio, deixou pleno e perfeito aqueles que deram glória de maneira perfeita por causa da comunhão. Pois, como o Pai irrepreensível, quando é glorificado, também houve a glória que o glorifica, de modo a torná-los manifestos como o que ele é. A causa da segunda honra que lhes foi atribuída é aquela que lhes foi devolvida pelo Pai quando eles conheceram a graça pela qual deram frutos uns aos outros por causa do Pai. Como resultado, assim como eles foram gerados em glória para o Pai, também para parecerem perfeitos, eles pareciam agir dando glória. Eles eram pais da terceira glória, de acordo com a independência e o poder que lhes foi gerado, uma vez que cada um deles individualmente não existe, a fim de dar glória de maneira unitária àquele a quem ele ama. Eles são o primeiro e o segundo e, portanto, ambos são perfeitos e cheios, pois são manifestações do Pai que é perfeito e cheio, bem como daqueles que surgiram, que são perfeitos pelo fato de glorificarem o perfeito. 1. O fruto do terceiro, no entanto, consiste em honras da vontade de cada um dos éons e de cada uma das propriedades. O Pai tem poder. Existe plenamente, perfeito no pensamento que é um produto de acordo, uma vez que é um produto da individualidade dos éons. É isso que ele ama e sobre o qual tem poder, pois dá glória ao Pai por meio dele. Por essa razão, são mentes de mentes, que são consideradas palavras de palavras, presbíteros de presbíteros, graus de graus, que são exaltados um sobre o outro. Cada um dos que dão glória tem seu lugar, sua exaltação,
sua habitação e seu descanso, que consiste na glória que ele produz. Todos aqueles que glorificam o Pai têm sua eternidade gerada, eles geram no ato de ajudar um ao outro, uma vez que as emanações são ilimitadas e incomensuráveis e uma vez que não há inveja da parte do Pai em relação àqueles que vieram dele em relação a ele. Para que eles gerem algo igual ou semelhante a ele, uma vez que é ele quem existe nas totalidades, gerando e revelando a si mesmo. Quem quer que ele queira, ele cria um Pai, de quem ele é de fato Pai, e um Deus, de quem ele é de fato Deus, e ele faz deles as totalidades, cuja totalidade ele é. No sentido apropriado, todos os nomes que são grandes são mantidos lá, esses nomes, que os anjos compartilham, que surgiram no cosmos junto com os arcontes. Todo o sistema dos éons tem um amor e um desejo pela perfeita e completa descoberta do Pai, e este é o seu acordo desimpedido. Embora o Pai se revele eternamente, ele não desejava que o conhecessem, pois ele concede que ele seja concebido de tal maneira a ser procurado, mantendo ao mesmo tempo o seu ser primordial e insondável. É ele, o Pai, que deu impulsos radicais aos éons, uma vez que são lugares no caminho que o leva a ele, como a uma escola de comportamento. Ele lhes estendeu fé e oração àquele a quem não veem, e uma firme esperança naquele de quem eles não concebem, e um amor fecundo, que olha para aquilo que não vê, e uma compreensão aceitável da mente eterna, e uma bênção, que é riqueza e liberdade, e uma sabedoria de quem deseja a glória do Pai por seu pensamento. É em virtude de sua vontade que o Pai, aquele que é exaltado, é conhecido, isto é, em virtude do Espírito que respira nas totalidades e dá-lhes uma ideia de buscar o desconhecido, assim como alguém é atraído por um aroma agradável para procurar a coisa da qual o aroma surge, uma vez que o aroma do Pai supera aqueles comuns. Pois sua doçura deixa os éons em um prazer inefável e lhes dá a ideia de se misturarem com quem deseja que o conheçam de maneira unida e que se ajudem no espírito que é semeado dentro deles. Embora existindo com um grande peso, eles são renovados de maneira inexprimível, uma vez que é impossível que eles se separem daquilo em que são colocados de maneira compreensiva, porque não falarão, silenciando sobre a glória do Pai, sobre quem tem poder de falar e, no entanto, tomarão forma. Ele se revelou, embora seja impossível falar dele. Eles o têm, escondido em um pensamento, desde. Eles ficam calados sobre o modo como o Pai está em sua forma, sua natureza e sua grandeza, enquanto os éons se tornaram dignos de saber, por meio de seu Espírito, que ele é inominável e incompreensível. É através de seu Espírito, que é o traço da busca por ele, que ele lhes oferece a capacidade de conceber e falar sobre ele. Calando-se sobre a glória do Pai, sobre quem tem poder de falar, e ainda assim tomarão forma dele. Ele se revelou, embora seja impossível falar dele. Eles o têm, escondido em um pensamento, desde. Eles ficam calados sobre o modo como o Pai está em sua forma, sua natureza e sua grandeza, enquanto os éons se tornaram dignos de saber, por meio de seu Espírito, que ele é inominável e incompreensível. É através de seu Espírito, que é o traço da busca por ele, que ele lhes oferece a capacidade de conceber e falar sobre ele. Calando-se sobre a glória do Pai, sobre quem tem poder de falar, e ainda assim tomarão forma dele. Ele se revelou, embora seja impossível falar dele. Eles o têm, escondido em um pensamento, desde.
Eles ficam calados sobre o modo como o Pai está em sua forma, sua natureza e sua grandeza, enquanto os éons se tornaram dignos de saber, por meio de seu Espírito, que ele é inominável e incompreensível. É através de seu Espírito, que é o traço da busca por ele, que ele lhes oferece a capacidade de conceber e falar sobre ele. Embora seja impossível falar dele, eles o têm, escondido em um pensamento, desde. Eles ficam calados sobre o modo como o Pai está em sua forma, sua natureza e sua grandeza, enquanto os éons se tornaram dignos de saber, por meio de seu Espírito, que ele é inominável e incompreensível. É através de seu Espírito, que é o traço da busca por ele, que ele lhes oferece a capacidade de conceber e falar sobre ele. Embora seja impossível falar dele, eles o têm, escondido em um pensamento, desde. Eles ficam calados sobre o modo como o Pai está em sua forma, sua natureza e sua grandeza, enquanto os éons se tornaram dignos de saber, por meio de seu Espírito, que ele é inominável e incompreensível. É através de seu Espírito, que é o traço da busca por ele, que ele lhes oferece a capacidade de conceber e falar sobre ele. Cada um dos éons é um nome, isto é, cada uma das propriedades e poderes do Pai, uma vez que ele existe em muitos nomes, que se misturam e se harmonizam. É possível falar dele por causa da riqueza da fala, assim como o Pai é um nome único, porque ele é uma unidade, mas é inumerável em suas propriedades e nomes. A emanação das totalidades, que existe daquele que existe, não ocorreu de acordo com a separação um do outro, como algo rejeitado por quem as gera. Antes, a geração deles é como um processo de extensão, à medida que o Pai se estende àqueles a quem ama, para que aqueles que dele saíram também possam se tornar ele. Assim como o presente éon, embora seja uma unidade, é dividido por unidades de tempo e unidades de tempo são divididas em anos e anos são divididos em estações e estações em meses, e meses em dias, dias em horas e dias em horas e horas em momentos, também o éon da verdade, uma vez que é uma unidade e multiplicidade, recebe honra nos pequenos e nos grandes nomes de acordo com o poder de cada um de compreendê-lo, por analogia, como uma mola que é o que é, ainda assim flui para riachos e lagos, canais e galhos, ou como uma raiz espalhada sob árvores e galhos com seus frutos, ou como um corpo humano, que é dividido de maneira indivisível em membros de membros, membros primários e secundários, grandes e pequenos. 6. O início imperfeito dos logotipos. Os éons criaram-se de acordo com o terceiro fruto pela liberdade da vontade e pela sabedoria com que ele os favoreceu por seus pensamentos. Eles não desejam homenagear o que é de um acordo, embora tenha sido produzido para palavras de louvor a cada um dos pleromas. Nem desejam dar honra à totalidade. Tampouco desejam fazê-lo com alguém que estivesse originalmente acima da profundidade daquele, ou, acima, de seu lugar, exceto, no entanto, aquele que existe em um nome exaltado e no lugar exaltado, e somente se ele recebe de quem deseja dar honra, e leva para ele, o próprio, o que está acima dele, e, somente se, ele o gera, o próprio, por assim dizer, ele mesmo, e, através disso para que assim seja, quem desejou honrar não lhe disse nada a respeito, exceto apenas que há um limite para a fala estabelecida no pleroma, para que se calem sobre a incompreensibilidade do Pai. Mas eles falam sobre quem deseja compreendê-lo. Chegou a um dos éons que ele deveria tentar apreender a incompreensibilidade e dar glória a ela e,
especialmente, a inefabilidade do Pai. Visto que ele é um logos da unidade, ele é um, embora não seja do acordo das totalidades, nem daquele que as produziu, a saber, quem produziu a totalidade, o Pai. Esse é um estava entre aqueles a quem foi dada sabedoria, para que ele pudesse se tornar preexistente no pensamento de cada um. Por aquilo que ele deseja, eles serão produzidos. Portanto, ele recebeu uma natureza sábia para examinar a base oculta, uma vez que é um fruto sábio, pois o livre-arbítrio gerado pelas totalidades foi uma causa para esse, de modo a fazê-lo fazer o que desejava, sem ninguém para impedi-lo. A intenção, então, do Logos, que é essa, era boa. Quando ele saiu, deu glória ao Pai, mesmo que isso levasse a algo além da possibilidade, uma vez que ele desejava produzir alguém que fosse perfeito, de um acordo em que não havia estado e sem ter o comando. Este Ian foi o último a ter sido criado por assistência mútua, e ele era pequeno em magnitude. E antes que ele gerasse qualquer outra coisa para a glória da vontade e de acordo com as totalidades, ele agiu magnanimemente com um amor abundante e partiu em direção àquilo que circunda a glória perfeita, pois não era sem a vontade do Pai que o Logos foi produzido, ou seja, não sem ele sairá. Mas ele, o Pai, o trouxe para aqueles sobre quem ele sabia que era apropriado que eles surgissem. O Pai e as totalidades se afastaram dele, para que o limite que o Pai havia estabelecido pudesse ser estabelecido, pois não se trata de apreender a incompreensibilidade, mas pela vontade do Pai, e, além disso, eles se retirarão, para que as coisas que vieram a ser podem se tornar uma organização que viria a existir. Se viesse, não surgiria pela manifestação do pleroma. Portanto, não é apropriado criticar o movimento que é o Logos, mas é apropriado que digamos sobre o movimento do Logos que é uma causa de uma organização que está destinada a ocorrer. O próprio Logos fez com que isso acontecesse, sendo completo e unitário, para a glória do Pai, a quem ele desejava, e, ele fez isso, se contentando com isso, mas aqueles a quem ele desejava se apegar firmemente, ele gerou nas sombras cópias e semelhanças. Pois ele não foi capaz de suportar a visão da luz, mas olhou para a profundidade e duvidou. A partir disso, houve uma divisão, ele ficou profundamente perturbado, e um afastamento por causa de sua dúvida e divisão, esquecimento e ignorância de si mesmo e que é sua autoexaltação e sua expectativa de compreender o incompreensível tornarão-se firmes para ele e estavam nele. Mas as doenças o seguiram quando ele se excedeu, tendo surgido da insegurança, ou seja, do fato de que ele não alcançou a consecução das glórias do Pai, aquele cujo status exaltado está entre as coisas ilimitadas. Este não o alcançou, porque ele não o recebeu. Aquele que ele